Bom pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, tá? E hoje o tema será a angiorressonância venosa do crânio. Então, algumas das patologias, tá? Que nós podemos estudar aqui, que pode ser solicitado aí na realização dessa ressonância, seria então a avaliação de trombose, tá? Tumor do seio venoso cerebral, sonolência e confusão está acompanhando, que é acompanhada de uma dor de cabeça, de uma cefaleia. Então, na vista lateral, né, no plano sagital, que nós vamos denominar assim na ressonância, então nós vamos ver aqui tá, o seio sagital superior, tá, aqui a veia jugular interna, região do seio transverso, a veia superior titular, tá? Nessa outra imagem, o sagital superior, seio sagital inferior, logo acima do corpo caloso, região do seio cavernoso, tá? O seio reto, seio transverso, seio occipital. Então vem aqui o seio transverso, curvinha, né? Seio sigmoide. Nessa outra imagem aqui, então continua, né? O seio sagital superior. A gente sempre vai falar dele, por quê? Porque na hora de soltar a sequência, é a estrutura que tem que estar preenchida de contraste, tá bom? O contraste sobe pela artéria vertebral, né? Artéria carótida interna, carótida externa, vai para basilar, então ela vai fazer a alimentação do tecido cerebral aqui e depois ela tem um retorno venoso, tá bom? E o seio sagital superior é uma das estruturas que vai ficar bem evidenciada na hora que a gente estiver usando o controle de volume de contraste, o Kerbulos, onde nós vamos dar prosseguimento a fazer a sequência pós-venosa. Tá, então, mais uma vez aqui o seio cavernoso, o seio transverso, seio sigmoide, tá? Jugular interna, aqui as veias cerebrais superiores. Nessa outra imagem aqui, nessa vista, então continua lá o seio sagital superior, tá? Aqui seio transverso sigmoide, tá? As veias corticais. Aqui nessa outra imagem, nessa vista axial aqui, né? Então, região do seio sigmoide, seio transverso, tá? E aqui a confluência dos seios. Mais uma imagem para só das veias agora. Então, seio sagital superior, seio sagital inferior, tá? Seio transverso, seio sigmoide e a veia jugular interna. Bom, indo ao posicionamento do paciente já no equipamento, tá? O paciente vai ser posicionado com a cabeça apontando para o scanner de ressonância. Vamos utilizar a bobina, né? Head neck, cabeça e pescoço. Vamos colocar almofadas ali embaixo das pernas do paciente, tá? Colocar o fone de ouvido, colocar os coxins para, se for necessário ali, para manter a cabeça do paciente imóvel. E vamos posicionar o laser, tá? Bem no meio da glabela. Aí a gente segura 2 segundinhos e o paciente vai adentrar o equipamento, tá? E a região que nós colocamos o laser ali vai ficar no isocentro do nosso aparelho de ressonância. Sequências básicas, como eu sempre digo, tá? Sequências, faltou o circunflexo aqui. Então, por que básicas? Porque cada serviço tem a padronização do seu exame. Então aqui eu coloquei o localizador de 3 planos.
um sagital flare, uma difusão axial DWI, né, difusão, o SWI, o TOF venoso, pode ser realizado também, o localizador de vasos e a angio-pré. Depois disso aqui, vem o planejamento então, do pós-contraste, né? Então vem o care bolus, que é o volume, né? O cuidado do volume de contraste, a anjo pós, que tem que ser copiada tudo, tá? Então você vai copiar, na hora de copiar a programação, vai dar um copy everything, tá? Porque as duas têm que estar no mesmo planejamento. E por último, um axial T1 volumétrico aí, o MP-Range, tá? Esse estão em verdinho aqui, o que acontece? Tem serviços que é bem enxugado, então você vai fazer só o localizador, né? Faz o localizador de vaso, também se não quiser, você vai ver porque não precisa ser feito, roda a anjo pré em cima do sagital do 3 planos aqui, programa em cima dele, tá? Ou aqui no localizador de vaso, faz o planejamento ali a programação do care bolus e em seguida a injeção de contraste, tá? E o planejamento do volumétrico. Se o serviço pedir, então você vai fazer esses aqui também, sagital flare, difusão, tá? Porque alguns lugares não fazem, porque só essas sequências aqui demanda pelo menos uns 15 a 20 minutos de exame, tá bom? Isso vai de serviço para serviço. Então, começando pelo localizador de 3 planos. Então, nós vamos ter aqui o nosso sagital, coronal e o axial. A gente vai trabalhar sempre com os 3 planos, tá? Posso planejar o exame, por exemplo, só com o sagital e só com o coronal, ou só o sagital e só o axial? Pode, desde que você tenha domínio, tá? Na execução do exame, tá bom? Então, o TOF 3D, tá? Essa sequência, ela vai ter o planejamento, o bloco, tá? De aquisição um pouco maior do que no arterial, por exemplo, tá bom? Uma diferença também é que no anjo TOF arterial, a banda de saturação estaria em cima, tá? Aqui nessa região. E no TOF 3D venoso, a banda de saturação ela fica na região inferior do bloco, tá? É bem importante você entender isso aqui, porque se você está programando uma sequência venosa, um TOF venoso, e sem querer põe essa banda de saturação aqui, você vai ter uma perda no teu exame aí, tá? Não vai sair bem a estrutura que você gostaria que saísse. Então, a sequência TOF, tá? É uma técnica de ressonância magnética que ela utiliza o movimento do sangue para gerar contraste nas imagens. Então, ela vai aproveitar as diferenças de magnetização entre o sangue que flui e os tecidos estacionários, tá? Então, a sequência TOF ela produz imagens que vão destacar os vasos sanguíneos e a dinâmica do fluxo deles. Aqui é um exemplo, aqui é uma anjo TOF, tá? Em 3D. Nós percebemos que dá para ver bem, tá? Os vasos, tá? Seio sagital superior, seio transverso, sigmoide, né? A veia jugular e outros vasos. Porém, uma deficiência do anjo TOF 3D é que ela não tem uma definição muito boa dos vasos, principalmente os vasos menores, tá? De menor calibre. Ela é indicada para quê? Para aquele paciente que tem alergia ao meio de contraste, tá? Ou é um paciente renal crônico, tá bom? Tem problemas renais aí crônicos, tá? É indicada para esses pacientes. Fora esses pacientes, é utilizada então a injeção do meio de contraste, o gadolínio, tá? Vai ser utilizado ali 0,03, tá? ml por quilograma do paciente, não ultrapassando os 30 ml do meio de contraste, por exemplo, o do Tarém. Bom, o contraste de face,
tá? Ele vai ter esse mesmo planejamento, tá? Como vimos ali anteriormente no TOF, tá? O TOF 3D, ele segue o mesmo planejamento, tá? Então ele é planejado tanto aqui o TOF 3D, ele é planejado em axial, quanto o Phase Contrast, né? O contraste de fase. O planejamento do localizador de vasos, nós vamos utilizar então ali uma imagem, o localizador sagital e o coronal, tá? Posso utilizar o coronal e o axial, posso, tá bom? Então eu vou fazer o alinhamento do meu bloco, tá? Para que eu possa, nessa sequência rápida, tá? De localizador de vasos, para que ele possa fazer uma varredura e me mostrar que o seio sagital superior, tá bom, o seio transverso, não numa resolução muito boa, tá? Mas para que eu tenha a dimensão da onde estão alocados os vasos e assim posicionar bem o meu bloco, tá? Então aqui nós temos o localizador de vasos, tá? Uma imagem que parece, né? Você vê que ela a imagem que demonstra bem os vasos, tá? Alguns momentos aqui, pelo grosso calibre, ele tem mais sinal. Aqui uma reconstrução, aqui uma somatória do volume, tá? Então tem essa imagem já, um MIP, tá? Aqui eu tenho um MIP também nesse plano coronal, tá? Não tem resolução, tá? Mas é para mim saber onde está passando as veias do crânio, tá bom? Aqui vou rodar para vocês aqui. Bom, pessoal, o que é uma imagem de localizador de vasos, tá? É essa imagem que nós estamos vendo aqui. Então ele é um localizador de vasos. Aqui no caso que a gente realizou é uma angiorressonância venosa, tá? Do crânio. Então nós rodamos os localizadores, ele faz um volume, tá? E depois ele reconstrói os MIPs, tá? Um MIP no plano sagital e um MIP no plano coronal. Isso aqui serve para quê? Para que o meu bloco de aquisição após a injeção de contraste, né, bem imediato, injetei o contraste, imediatamente eu preciso que meu bloco seja localizado, contemplando toda essa estrutura aqui. Então esses localizadores servem para isso, tá? Então ele vai me mapear aqui, não uma imagem para ser dado diagnóstico, mas apenas um localizador. Feito isso aqui, aí é programado a anjo, né? A anjo pré, o Kerbolos, que é o controle de volume, tá? E a anjo pós, que logo quando chegar na região de interesse, a gente solta a sequência, tá? Esse aqui é a primeira imagem do Kerbolos, que é o controle de volume, tá? Então depois dessa imagem a gente vai ver a imagem mais estática, dessa forma aqui. Aqui já ocorreram alguns segundos, tá? Uns 20 segundos aproximadamente, onde o contraste ele vai começar a subir para irrigar o crânio, então ele vai passar por toda a parte arterial, né? E depois ele começa a ter o seu retorno venoso. Equipamentos da Siemens, nós costumamos soltar a aquisição pós-venosa quando o seio sagital superior aqui ele está totalmente visível, tá? Nessa imagem, nessa amostragem aqui de controle de volume, que é chamado de Kerbolos. Quando chega nessa região, nós soltamos o play ali, ele passa para a sequência de aquisição da imagem pós-venosa, né? Pós-contraste. Bom, então deu para entender que é apenas uma imagem de localização, tá? Geralmente, pessoal, eu acabo não fazendo esse localizador de vasos, tá? Ele demora ali uns segundos, um minuto, tá? Até um pouco menos. Por quê? Eu vou falar para vocês por quê. Porque eu já tenho o localizador de 3 planos no plano sagital, coronal e axial, onde eu posso programar a minha sequência, a minha anjo pré, tá? A minha anjo pré e também o meu Kerbolos, tá bom? Então fica a dica aí, se você precisa ganhar tempo, geralmente eu faço isso, eu não rodo esse localizador de vasos, tá bom?
A Anjo Pré, então, eu posso programar ela com o localizador sagital, o localizador coronal e axial. Vou ajustar o meu bloco, tá? Para que toda a região do crânio esteja englobada, tá? Esteja inserida dentro do meu FOV. E vou rodar essa sequência, tá? Bom, o Kerbolos. O Kerbolos é aquele monitoramento, tá, que o equipamento tem, onde eu vou ter uma imagem estática aqui com um corte bem na linha média, tá? Por isso o ajuste aqui, tá bom? Na hora de programar o Kerbolos, essa linha bem aqui centrada, para que eu possa avaliar aqui o seio sagital superior, tá? Então faz essa primeira imagem estática, né? Ali não vai ter o contraste. Outra imagem, já começa a ver aqui o contraste subindo, né? Pelas artérias, já entrando aqui no círculo de Willis, começando a irrigar o encéfalo, tá? Aí vai rodar mais uns segundos e eu vou ter essa imagem aqui, onde o seio sagital superior começa a ser preenchido, e é nesse momento que eu vou ali apertar o play para que possa passar do Kerbolos para aquisição da Anjo venosa pós-contraste, tá? Aqui as imagens da Anjo pós-venosa já foram trabalhadas, tá bom? Aqui são as imagens MIP, então já tem essa imagem aqui no plano coronal, plano sagital e no plano axial, tá? O que nós vamos estudar aí? O que é importante a gente avaliar, tá? O seio sagital, então essa veia aqui alocada no seio sagital superior tem que estar bem preenchida, tá? A veia de trolo argilótico de uma forma bilateral, o seio transverso avaliado também bilateralmente, tá? A região do seio sigmoide e a veia jugular, tá? A região aqui da confluência turcular, né? A confluência dos seios venosos aqui. A importância de ter essa imagem, essa visualização bilateral dos vasos calibrosos, tá bom? Quando há falha de enchimento, é bem provável que seja um trombo, como nós vimos no começo da aula, tá? Uma das suspeitas pode ser comprovada, ou até mesmo, infelizmente, um tumor, tá? Então, a avaliação venosa aí na vista coronal. Na vista sagital também, aqui foi limpada a região da face, né? Nós recortamos, tá? Então temos a região do seio transverso, tá? O seio sigmoide, onde faz essa curva, e aqui a veia jugular, tá? Aqui, região da veia frontopolar, seio sagital superior, tá? E a região daqui da confluência turcular, tá? Região também aqui do seio cavernoso. Vamos nessa outra imagem, onde nós temos aqui a confluência turcular, a região do seio, tá? Seio sigmoide, seio transverso, ok? E aqui nessa imagem a região da confluência, tá bom? Aqui é uma peça anatômica, e aqui é onde vem então o seio transverso de um lado, seio transverso do outro, tá? Seio sagital superior e a região da confluência, então, tá? Confluência turcular. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula, tá? E vamos ter também uma aula mostrando como que é feito ali, a gente chama de mipar, vamos mipar a imagem, tá bom? Para fazer aquelas imagens em 3D do sistema venoso cerebral. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês estejam gostando do nosso curso, e até a nossa próxima videoaula. Deus abençoe a todos.